Olá, gente querida, muito boa tarde. Romeu Carneiro falando com vocês aqui, canal Zoologia Hoje. Fazer um pequeno comentário aqui importante, né, para você que é aquele aluno começando aí a estudar zoologia. Existem os principais grupos de invertebrados que geralmente são estudados a nível de segundo grau. Quais são eles? Poríferos, que são parazoários, não são considerados animais com tecidos verdadeiros, porque, como eu disse num outro vídeo, e muitos outros professores também falam, e é o que vem na literatura, só é considerado animal com tecidos aqueles que derivam os seus tecidos dos folhetos embrionários. Então, ectoderma, endoderma e mesoderma. A gente sabe que o ectoderma, o endoderma, o mesoderma, eles darão origem a outras estruturas do nosso corpo. Tremendo isso, né? É a organogênese em ação. É a organogênese dando continuidade às informações genéticas que nós carregamos conosco. Então, quando nós estudamos esses parazoários, nós sabemos que eles não têm tecidos verdadeiros, não são considerados eumetazoa. Eumetazoa seria animais verdadeiros, então eles não são animais verdadeiros, mas são estudados em zoologia porque eles não são plantas, não são fungos, não são bactérias. Então eles são o que, afinal de contas? Eles são parazoários, ou seja, não são animais verdadeiros, mas eles precisam ser estudados junto com os demais grupos. Bem, voltando aqui. Então nós temos outros grupos que já são considerados eumetazoários mesmo. Nós temos aí, no caso, temos quinidários, que são é um grupo muito antigo, um grupo com um sucesso maravilhoso, sucesso evolutivo, mas um sucesso evolutivo que eu me refiro à permanência e à continuidade. Ele tem várias espécies, é verdade, mas não é um grupo, é um grupo de grande sucesso, mas é um grupo de animais diploblásticos. Alguns estudiosos, como o Peschenink, que eu estudo na pós-graduação, obviamente nós estudamos outros materiais, mas esse é o livro-texto, ele coloca que, eu não gostei muito dessa colocação dele, ou eu entendi errado, mas o fato é que ele diz que o fato do animal ser diploblástico não significa que ele não possa desenvolver as mesmas estruturas que o animal triploblástico. Confesso que eu não entendi bem por que ele falou isso e qual o grau de veracidade disto, porque, ora, se nós temos animais, se a triploblastia deu a opção, a oportunidade de se desenvolver não apenas um outro tecido e outros órgãos derivaram deles, além disso, a capacidade de se ter um celoma, ela é justamente o resultado da existência de um terceiro folheto germinativo. Do contrário, não haveria terceiro celoma, não haveria celoma. Os diploblásticos não têm celoma. E eu fico pensando assim também, se essa declaração do Peschenink é uma declaração verdadeira, pensa comigo, por que durante todos esses milhões de anos os quinidários não desenvolveram outras estruturas que fizessem deles um grupo ainda mais bem sucedido? Então fica aí uma situação que eu considero questionável, uma afirmação, uma sugestão, ou uma especulação do Peschenink que eu considero assim de difícil aceitação. Bem, depois desse grupo dos quinidários, eu não estou aqui para estudar cada um desses grupos, eu estou fazendo comentários aleatórios aqui que eu considero importantes. A gente tem os plateumintes, que já é um grupo que é triploblástico, ele é um grupo acelomado, mas é triploblástico,
mas a triploblastia, mesmo que não tenha celomia, mesmo que não haja celomo, mesmo que os animais sejam acelomados, a triploblastia dá origem a outras estruturas que ficam inseridas dentro desse tecido que constitui o mesoderma do animal. E daí surgem estruturas que qualificam aquele animal. No caso, platelmintos. Platelmintos, inclusive, já desenvolve... existem animais platelmintos que também são parasitas ectoparasitas e parasitas internos também. Então, esta situação, ela é algo da gente considerar, né? Uma situação da gente considerar a importância da triploblastia. E, evidentemente, os novos comportamentos, as novas conformações, elas surgem em animais triploblásticos. Como eu disse a vocês, nem mesmo os ablásticos ou os diblásticos desenvolveram comportamentos diferentes dos quais eles tinham há 500 milhões de anos atrás. Pensa comigo, quando você estuda o comportamento de outros invertebrados, você vai ver que à medida que os milhões de anos vão se passando, eles vão desenvolvendo não só novas estruturas, como novos comportamentos. E para mim isto é, evidentemente, fruto, eu estou falando assim, fruto estrutural da existência de triploblastia e de celomia, certo? Então esses grupos invertebrados foram muito bem sucedidos. Platelmintes, cnidários, diploblastos, mas platelmintes já muito mais, animais mais complexos. É nos platelmintes que nós percebemos claramente, já voltando aqui, né? É nos platelmintes que nós já percebemos estruturas interessantes. Por exemplo, nós já percebemos correndo de um lado a outro, de uma estrutura, de uma extremidade a outra, nós já percebemos a existência de um tecido nervoso, de um tubo nervoso. Esse tubo nervoso, que mais tarde seria muito mais bem caracterizado nos cordados, esse tubo nervoso, que não é, digamos assim, um tubo nervoso, mas um cordão nervoso que se estende por todo o animal, já na sua extremidade ele já apresentava um sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso em escalar, dando a entender que havia uma diferenciação entre a região frontal do animal e a região posterior do animal. Isso a gente chama já os rudimentos da cefalização, porque nós não temos cefalização em poríferos, lógico, não temos ali um tecido nervoso, mas temos células que respondiam a estímulos nervosos. Nós não temos cefalização em cnidários, apesar de serem animais diploblásticos, já tinham uma estrutura nervosa, sim, na epiderme do animal, mas era uma resposta difusa. Nós não temos ali a proposta de cefalização, mas a partir de platelmintes nós já temos a existência de cefalização, ou pelo menos os rudimentos da cefalização. Então, os rudimentos da cefalização demonstram já o grau de complexidade de determinados animais.